Essa é a realidade dos fatos, né? Então eu fico admirado com a mentira, né? A facilidade como ele mente, né? Facilidade, terrível, terrível. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 6 de fevereiro de 2025. Eu quero ainda repercutir as mentiras faladas pelo gestor presidente. E quem diz que é mentira não sou eu, são as provas que eu vou mostrar e um fortíssimo depoimento de um evangelista genro do saudoso pastor Severino de Almeida. Gestor presidente, é descontado um percentual de todos os ministros, entre aspas, né, pastores evangelistas, para a GERPEC, que é uma previdência que vocês usam aí para fazer frente à manutenção de obreiros jubilados. E me parece que vai um grande percentual do salário. Então, o montante acumulado durante todo esse ano é muito grande. E eu fui informado por alguém de dentro que o senhor já precisou de tirar até 2 milhões, 2 milhões e meio dessa conta e tirou. Eu queria perguntar ao senhor se é verdade. E se o senhor pagou, como pagou, tá? Eu acho que isso é fruto, veja, da falta de transparência e da briga do senhor pagando altíssimos honorários advocatícios quando perde uma sentença para que preste conta e o senhor recorre. Seria por conta dessas coisas, como também tirou dinheiro da tesouraria para a campanha política por mais de uma vez, e agora eu soube que o senhor retirou até 2 milhões e meio, disse quando eu preciso eu vou lá e pego, do GERPEC. GERPEC, né? Não tem auditoria interna, não tem auditoria externa, as contas são administradas unicamente pelo senhor, o senhor não presta conta a ninguém, então fica muito fácil a gente acreditar nisso. O senhor quando precisa, não precisa, né? Mas assim, já que o senhor gosta muito mesmo de dinheiro, e o senhor vendo um montante lá, o senhor vai lá e pega. É verdade isso? Olha, uma outra coisa é que eu quero passar informação aqui para vocês, para os nossos amigos inscritos e não inscritos, que vocês pediram o número do processo, que eu publiquei aqui, não é? Que uma viúva, depois casada com 50 anos com um pastor, que deu a vida por esta obra, está aí no vídeo, eu vou deixar o link aqui, e quando o pastor morre, o salário dela é reduzido praticamente para 1/5 e o plano de saúde é cortado exatamente quando mais ela precisa, ao contrário do que ele está dizendo aí, foi cortado e ela teve que entrar na justiça para reaver o pagamento do plano e a justiça negou. Pasmem os senhores, até as despesas processuais, a justiça determinou que ela pagasse metade e a igreja pagasse metade. E ela perdeu. Então, o número do processo está aqui no início da fala dele, vocês vão ver. O número do processo é 000-1692-17-2018.8.17 e 2730. Está aí no início. Dê pausa e anote, tá? Ele ocorreu na primeira vara civil da comarca de Ipojuca e deu entrada lá no dia 15 de 10 de 2018. Então vocês vão acessar o vídeo anterior e se informar mais ainda, tá? Dos detalhes e também das minúcias. Vocês vão acessar o processo e vão se inteirar. Mas assim, essa irmã era viúva do pastor, é viúva do pastor Antônio Martins de Araújo, que faleceu em 2017. Então, depois de 50 anos de trabalhos, mais de 50 anos prestados, ele morre exatamente em 2017, e o plano da viúva é cortado, o plano de saúde, ela entra na justiça e a igreja diz que não tem previsão orçamentária e faz uma defesa mirabolante e a juíza disse que ela realmente não teria direito. Então cortou o plano de saúde e a pensão da irmã foi reduzida para 1/5. Esse pastor, para ter uma ideia, está lá no processo, construiu para mais de 40 templos aqui na zona da mata e quase zona litorânea e quase no agreste. Eu anotei aqui todas as cidades que ele construiu templo, né? E localidades, mas foram mais de 40, eu não vou citar aqui. Mas vejam, então vocês vão ver aí que essa GERPEC não dá garantia nenhuma. E se ela é administrada por Ailton José Alves, tá entendendo? Olha, não é sujeita à auditoria interna, auditoria externa, Receita Federal, né? Tem que ser, para ser uma previdência, tem que ser registrado na Secretaria, na Receita Federal e nada disso. Então, esse dinheiro é recolhido, não se tem auditoria, não se presta conta, ele briga para não prestar. É por isso que eu soube que ele sacou
pediu 2,5 milhões. Quando eu quero, eu vou lá, pego até 2 milhões, 2,5 milhões. Eu quero saber se isso é verdade. Tá? O senhor responda aí e prove que não é. Uma outra coisa é que eu estou mostrando aí, olha. A viúva que ele diz que ampara, tá não. A irmã estava com CA, com metástase, né? Displasia. E aí, ao lado do esposo, o esposo era tão conceituado que essas fotografias, esse material, está no processo, é de um jornal que foi feito em Ipujuca exclusivamente para contar a biografia dele. Depois vocês vão ver aí a data que ele foi ordenado pastor. Então, hoje a viúva está desprezada, ele foi ordenado pastor ainda, a assinatura aí de Dário, do pastor José Leôncio da Silva, mas para evangelista foi pelo pastor José Amaro da Silva. Depois vocês vão ver aí o presbítero Nelson, que tinha ação pastoral, a viúva dele também passando necessidade lá nas condições que vocês vão ver aí. E eu publiquei aí a foto rapidinha, uma fotografia do estado em que ele foi encontrado dentro do mato. Vocês vão ver aí a faixa, né? Pastor presidente, pague a pensão da viúva Luísa. A viúva Luísa, o esposo dela, foi então o pastor presidente, né? Severino de Almeida. Ele morreu em maio de 2019 e, pasmem os senhores, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. E a pobre da viúva ainda não tinha recebido o seu sustento. Como comprar medicação, como comprar alimentação? Foi quando a gente colocou essa placa, essa faixa, em um dos protestos em 2019. E mesmo assim, ela não recebeu. Para ela receber, foi preciso o doutor Luiz Miguel e conversar com eles para dizer, ou vocês pagam a pensão da viúva, ou eu vou entrar com um processo. Foi que então eles resolveram pagar. É assim, GERPEC, como ele diz, não funciona. É uma caixa privada, não sei se é caixa 2, não tem auditoria, não tem autorização, não tem técnicos atuariais, matemáticos. Então, irmãos, é uma coisa a Deus dará, tá certo? E por final, vocês vão ouvir um gravíssimo depoimento a respeito da índole, da conduta, do caráter desse gestor presidente, como ele administra e como ele trata os seus pastores, porque são deles, né? Então, a coisa é muito séria. Esse pastor André, ele fala com muita naturalidade e diz que pode divulgar. Então, quando a gente chega aqui, irmãos, e fala, é porque a gente tem provas documentais. Essa mesma aí da GERPEC, que ele está dizendo que é para cuidar de viúva, né? Tem inúmeras. Inclusive, tem uma que eu não publiquei, que um pastor casou com ela, ele mais velho, ela mais nova, e depois de 3 meses, ele morre. E ele disse que não tinha problema, que ela ia ficar amparada. Ela procurou o Templo Central, levaram para Judite, de Judite para Luiz Mário, ficou naquele empurra, e depois disseram, você não tem direito, a igreja não vai manter você. Então, irmãos, essa é a realidade, tá? Vocês estão aí flagrantemente com um gestor presidente que mente, não merece confiança, usa o dinheiro da igreja para campanhas políticas dos seus deputados, vereadores, mentem na justiça, não perdoa, é assim, né? Processa os irmãos, briga até segunda instância e até terceira, né? Ele vai para não prestar conta. E aí, esse homem é de Deus? Fiquem atentos. Por quê? Vocês poderão, sem sombra de dúvida, todos vocês que acreditam nessas mentiras, poderão estarem inseridos lá naquela parábola das virgens loucas, tá certo? Amanhã, possivelmente, eu vou trazer aqui o montante de dinheiro que circula nessa Igreja Assembleia de Deus e mais algumas informações sobre a Rede Brasil, sobre as rádios, as emissoras de rádio, sobre a Berea e sobre tudo que circula dinheiro, que não é pouco. Eu já tenho aqui a cifra aproximadamente e amanhã não percam, eu vou trazer essa informação para vocês. De forma que nós vamos cuidar também dele, não é? Porque a GERPEC, que muita gente diz que os faladores, murmuradores, que vai dinheiro lá para o cofre da igreja do Recife, não, senhor. Que a igreja contribui, vai para o caixa da convenção.
tesoureiro da convenção não está aqui, mas está o Caixa, pastor Edson. Esse jovem pastor aí, que é ovelha nossa desde São Lourenço, não é isso? Vai para o Caixa da convenção, não vai para o cofre da igreja mãe, não é? E ali é de onde sai o sustento dos missionários, o auxílio para as viúvas de pastor e para o pastor quando se jubila, porque eu venho nessa igreja desde muito jovem, perto do pastor Leôncio, tive o privilégio de ver pastores que, irmãos, eu não vou dizer o que ele fazia em cima do púlpito, mas não podia se jubilar porque ia passar necessidade. Ia passar necessidade. E era a hora que ele mais precisava de remédio, de cirurgia, de tratamento, e ficava numa situação difícil. E o pastor, tanto o pastor José Amaro, que eu conheci pastor, não é isso? A cidade de Aliança, o senhor deve ter conhecido, né? Se urinava em cima do púlpito, se lembra? E não podia ser tirado. Entendeu, irmão? Ele conheceu, não é? E não podia ser tirado. Foi quando o pastor José Leôncio, que não fui eu que criei, não é isso? Pastor Leôncio, antes de partir, ele, antes de entregar, ele criou com a convenção a GERPEC, não é isso? E a partir dali, os pastores, as viúvas, e começou aí a ser cuidado pela nossa convenção. Então isso é feito pela igreja, está estatuído, tudo direitinho, para que as coisas sejam feitas certas. Então agora, isso, a convenção vai cuidar dele. Amém, meus irmãos? Vai cuidar dele, até o dia que Jesus leve ele. Se ele for no arrebatamento, a gente vai tudo junto cantar lá em cima, né? Mas a gente não tem medo da morte, e se ele for primeiro, a convenção cuida da viúva até ela ir também, não é? E assim é o cuidado da nossa convenção. Pastor Almeida foi jubilado à força, né? Foi jubilado sem nada. O pastor Almeida estava aí orando. Aí chegou, o pastor quer falar com você. Ele foi. Quando entrou na sala, tinha bem uns 15 pastores com ele lá. Que ele gosta de fazer isso para intimidar. Quero saber se o irmão aceita ser jubilado. O pastor Almeida disse, pai, pastor, eu gostaria de terminar, não é, esse ano, no final do ano, tal, estou ajeitando minha casinha e tudo ainda. Eu quero saber se o irmão aceita ser jubilado. Esse pastor, se eu disser que não, adianta de alguma coisa? Ele disse, não, então o senhor está jubilado agora. Está jubilado agora. Aí jubilou o pastor Almeida. Ele não foi, não mandou nenhuma coroa de flores. Não é? Não vou não, mas vou mandar uma comitiva lá. Vou mandar uma coroa de flores. Mandou nada. O problema é o orgulho dele e em relação à família, que ele perseguiu esses 20 anos. Pastor Almeida, que ele maltratou esses 20 anos. As pessoas não sabem dessas coisas. Quer dizer, o pastor Almeida morreu e ele ainda está criando problema. É um camarada que não se conforma. Pastor Almeida jubilado esses anos todos, sem receber aumento. O pastor Almeida estava em aperto financeiro, rapaz. Camarada sem dar aumento. O pastor Almeida já idoso, a irmã Luísa também. O período que ele foi presidente, que o pastor Almeida conviveu com ele aí como presidente, só maus tratos, trocando o pastor Almeida de um campo para outro, todos os campos com problema. Acho que para ver se o pastor Almeida se dava mal, né? Mas Deus misericordioso estendeu as mãos, trocando o pastor Almeida de campo em campo, como se o pastor Almeida fosse um pastor amador, né? Um pastor iniciante. Mas o problema dele é que ele é uma pessoa de uma índole má, não é? Ele não é um camarada ruim, ele tem uma índole má de perseguição, maus tratos. Ao longo desses 20 anos, a família foi muito perseguida por ele. Nos aniversários do pastor Almeida, quando ele estava pastoreando a igreja, a família era ignorada, ele dava ordens para que a família fosse ignorada. Tudo isso que Giovanni está publicando é verdade, não é? E aí ele ia querer fazer, como ele fez em outras cerimônias fúnebres, não é? Como, por exemplo, a do pastor Salatiel Rosa, que ele desprezou completamente a família, vários pastores, né, que eram parentes e eram pastores, só porque não eram da igreja dele, ele menosprezou, deu ordem para ignorar, né, o sobrinho da minha esposa, que faleceu recentemente, também ignorou completamente a família, com obreiros, com pastores e tudo. Quer dizer, ele trata assim, é uma falta de educação, é uma falta de respeito. E nós
não iríamos nos submeter nesse último momento, nessa última homenagem do pastor Almeida, a isso, a ficar nas mãos de um homem mau, que age com desrespeito até com a família daqueles que morreram no momento de dor, não é? Que a família sente. Então nós não iríamos, não queríamos passar por isso, não é? Agora, ele não foi porque ficou com medo de que isso acontecesse com ele. Então as pessoas ficam perguntando por quê? Por quê? Essa é a pergunta que está difícil dele responder, né? Fica dizendo que honrou. Honrou o quê? Honrar é dar uma placa, como ele determinou que os obreiros divulgassem a placa que ele deu ao pastor Almeida no centenário. Honrar não é isso. Honrar não é chegar na Santa Ceia do Tempo Central. O pastor Almeida vai fazer a leitura para a Santa Ceia. O pastor Almeida vai orar pelo pão, vai orar pelo vinho. Isso é honra? Pastor Almeida, há 7 anos jubilado, nunca recebeu uma visita dele. Como eu disse a você, o pastor estava em aperto financeiro, porque o homem sem dar aumento de salário a ele, o plano de saúde do pastor Almeida era altíssimo, por causa da idade, por causa das enfermidades, né, pré-existentes, o gasto com medicamento, tanto para ele quanto para a irmã Luísa, a esposa, eram altíssimos os gastos. Então, o pastor Almeida, nessa situação, completamente desprezado, ninguém procurava saber. Luiz Mário fez um pronunciamento aí, dizendo que a esposa dele é prima do pastor Almeida, prima. Eu fiquei até surpreso, porque ele lembrou que era prima, porque uma prima que nunca visitou ele, uma prima que nunca foi nem vê-lo na casa dele, nem no hospital quando ele esteve enfermo, ou a irmã Luísa quando esteve enferma. Então, completamente desprezado, completamente desprezado. Todo lugar que o pastor ia, Deus abençoava. Ele ia inaugurar uma obra social, ele tirava antes, só para não ter a plaquinha lá com o nome dele. Goiânia, o pastor Almeida fez a construção todinha. Quando ia inaugurar, ele tirou o pastor Almeida para não inaugurar o templo sede, para não ter a plaquinha lá. Pastor Almeida, pastor, eu queria, já está perto de inaugurar. Não, senhor, não perguntei isso ao senhor, não. Perguntei se o senhor aceita ir para outro campo. Quer dizer, tratando o homem com humilhação, aí quando chega nessa hora, quer pousar, queríamos dar as honras. Que honra, rapaz? Honra se dá em vida. Não é? E o tempo todo ele desonrou o pastor Almeida, desonrou a família. Agora, ele é um ator, não é? Então ele gostaria de passar uma imagem diferente, né? Então, como ele foi pego de surpresa, ele tinha certeza que ele ia pisotear, não é? Pela derradeira vez o pastor Almeida e a família, sendo que não foi dado esse gostinho. O que é que ele faz? Proíbe os pastores de ir, porque Josias Clementino disse que ele proibiu os pastores de ir, os obreiros de ir, entendeu? Quer dizer, que é isso, rapaz, calma aqui, quer honrar, agora eu faço feito pastor Zé Gomes, quem ama vai ao encontro, entendeu? Quer honrar, vou lá. Uma coisa é ele dizer, não, eu não fui porque disseram que eu não ia ser recebido. Outra coisa é ele ir e chegar lá e dizer, seu irmão, eu fui, compareci lá, agora me botaram para fora da igreja. Aí é outra história, entendeu? Agora andar inventando mentira para justificar o orgulho besta dele, essa doença mental que ele tem, aí não, entendeu? Quer dizer, o homem é tão mau que até depois da morte do pastor Almeida, ele continua criando problema, rendendo esse assunto, não tem o mínimo respeito por ninguém. Então, irmão, a verdadeira realidade é essa. Inclusive, se você quiser passar isso aí para outras pessoas em São Paulo, por onde você passar, pode passar. A realidade é essa. O pastor Almeida passou 20 anos sendo maltratado por ele. Não dava direito ao pastor Almeida batizar Samuel. Toda vez que era batismo, nesses campos que o pastor Almeida passou, ele mandava um outro pastor para batizar. Toda vez ele mandava. Outra coisa, 20 anos dele como pastor presidente aqui em Recife, pastor Almeida nunca deu uma aula na Escola Bíblica de Obreiros. Na gestão dele, não. Na gestão do pastor Leôncio, o pastor Almeida dava, o pastor Almeida ensinava. E com ele, não. 20 anos. 20 anos sem ter oportunidade para ministrar uma aula. Agora, outros pastores, foram os pastores que estavam ali ao lado dele, bajulando, tudo mais. Ele dava, Jaime Alexandre, Samuel Oliveira, pastor Dário, Francisco Olímpio. Ele dava para dar aula. Onde é que esses irmãos têm mais capacidade, mais experiência para ministrar para um corpo de obreiros na escola bíblica do que o pastor Almeida? O pastor Almeida, além da experiência, tinha o preparo bíblico, teológico, espiritual, a vida limpa, a vida íntegra. Mas ele procurou anular. Aí depois o cara vem com essa conversa de que eu queria honrar. Que conversa ainda mentindo perante a igreja, não é? Mentindo perante a igreja através dos meninos de recado dele, porque ele não tem coragem de chegar no púlpito da igreja e dizer, mas fica nos bastidores mandando recado, né? Então é uma coisa absurda mesmo, isso aí. Então essa é a realidade dos fatos, né? Então eu fico admirado com a mentira, né? A facilidade como ele mente, né? Facilidade, terrível.